receber Andrea Ângelo, estrategista de inflação da Warren Investimentos, na nossa programação. Um dia importante para a gente repercutir também bastante sobre PIB. Bem-vinda, Andrea. Sempre um prazer falar contigo. Oi, Paula. O prazer é meu. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje o dia de PIB tá intenso aí. Exatamente. Andrea, até quero aproveitar aqui o gancho da nossa conversa. Antes do intervalo aqui, deixei uma dúvida no ar, e essa é uma dúvida que eu tenho muito forte em relação... Quando a gente vê ali um PIB, inclusive um PIB forte como esse, surpreendendo, mas vindo muito pelo consumo das famílias, né? Teve ali uma alta de 1,3 ponto percentual. A gente viu que a taxa da poupança caiu para 16%, mas eu queria entender na sua análise, de fato, sobre este equilíbrio entre consumo, e poupança no contexto atual, e se de fato a gente está tendo mesmo um aumento do consumo ou a gente está pagando mais caro por aquilo que nós consumimos, e aí de alguma forma a arrecadação vem maior, mas olhando para o cenário, de fato as pessoas elas estão consumindo mais? Olha, Paula, o PIB foi muito forte no segundo trimestre. Surpreendeu até quem estava mais otimista, tá? E assim, o crescimento pela abertura, quando a gente olha os dados, ele tem partes aí muito sensíveis ao ciclo fiscal. Então é bem diferente de uma composição que a gente teve de PIB muito forte de 2023 mesmo. Então tem a notícia boa, sim, de uma surpresa de arrecadação, por parte do fiscal, mas isso ajuda os componentes que a gente chama dentro do PIB de cíclicos, que eles são os mais tributados, Então, mas ao mesmo tempo, esse super crescimento do segundo trimestre, em especial, bem mais forte do que a gente chama de tendência, tá? Então isso é demanda, Paula. Então, assim, não tem nem o que falar. Esse PIB é demanda, é consumo. Quando a gente pega uma métrica para ver exatamente o quanto cresceu no trimestre, mas a gente anualiza, como se aquele trimestre fosse a foto do ano, o comércio cresceu mais de 5%. Então, é um crescimento, assim, realmente exorbitante de consumo das famílias, e que são esses grupos, do PIB ligados à renda e ligados a serviços. E a gente viu que nesse primeiro semestre, serviços na inflação, que a gente acompanha aqui, eles foram muito fortes também. E principalmente os serviços que a gente chama ligados à renda, e que são os serviços que mais preocupam mesmo o Banco Central. Que eles têm aqueles componentes cíclicos de política monetária, e que a gente precisa estar bem de olho, porque tem uma inércia, Eles olham muito o passado aí para mostrar o desempenho atual. Então, realmente, é um PIB muito forte, Paula. André, agora a gente olha ainda, inclusive, acho que esse ponto importante desse aquecimento, vamos dizer, deste consumo, mostrando este crescimento mais robusto, aí, impulsionando o PIB, inclusive, aí, pelo este aumento do consumo das famílias, expansão também dos setores de serviços ali, indústria. Você acredita que esse cenário, então, possa vir pressionar a inflação nos próximos meses, especialmente neste ambiente ainda de alta demanda? Como que a gente consegue, de fato, olhar ali pro reflexo disso, Se a gente continua tendo aí surpreendente esse consumo maior, qual o impacto disso para a inflação? Olha, o impacto disso para a inflação é o que a gente está realmente se preocupando, que as expectativas de inflação, seja para esse ano ou para o próximo, elas não estão na meta, Então, realmente é um PIB que ele não é concentrado em um único setor. Então, quando o crescimento é mais espalhado, e até o Felipe estava falando também antes do intervalo, que foi um crescimento muito forte da construção civil. A construção civil, por mais que ela seja um setor ligado a bens de capital, a investimento, que é um crescimento bom, quando é um crescimento de qualitativo do PIB, ele é ligado a isso, ele é muito bom, mas de qualquer forma, quando você cresce esse setor, os efeitos secundários dele sim tem os setores mais ligados à inflação, que é o aluguel, o condomínio, a mão de obra. Então, ou seja, mesmo esse investimento, esse crescimento por investimento em construção civil, ele acaba tendo um reflexo na inflação, que é a inflação de serviços. Então, realmente, assim, esse crescimento que ele não foi igual ao 2023 concentrado, ele deixa realmente uma preocupação adicional
a inflação sim. Mas, de toda forma, a gente, por mais que tenha tido uma surpresa para cima, né, no dado de hoje, desse segundo trimestre, que poucos esperavam um crescimento, ou quase ninguém esperava um crescimento tão robusto assim, isso, de alguma forma, já está ligado a essas projeções de inflação mais fortes, né? E também, o próprio Banco Central vem atribuindo um crescimento ainda muito forte, uma atividade resiliente. Então, o Banco Central, ele já escreve isso, ele já está olhando para isso. Então, assim, acho que uma parte dele ter parado o ciclo de relaxamento monetário, de queda da Selic, já tem a ver com esse crescimento forte que estava se refletindo numa inflação mais alta, né? Não só de expectativas mais altas, mas a inflação corrente mais forte. Porque, olha, Paula, se a gente pegar esse número e vamos fingir que a gente não cresce mais nada o terceiro trimestre e o quarto trimestre, né? A gente já cresceu 2,9, que é o que os economistas gostam de chamar de carrego, né? Que é o carrego estatístico. Então, se a gente ficar sem crescer nada o terceiro e o quarto trimestre, esse ano a gente já cresce 2,9, que é praticamente o mesmo crescimento que a gente teve o ano passado. Andréia, a gente tem comentado bastante, né? E aí você ressaltou agora que talvez esse crescimento já seja uma reação, né, à redução da política monetária, a essa sensação, a essa percepção de inflação um pouco mais acelerada. E aí a gente vê, né? A desancoragem das expectativas, um crescimento econômico, um desemprego bastante baixo também e uma visão, né, e uma tendência de que o Banco Central poderia aumentar juros. A gente está com a gente pode dizer assim, né, esse contexto todo, né, ensejando ou projetando uma mais alta de juros ou início de alta de juros agora em setembro. Você imagina que os dados que a gente está vendo, que essa aceleração, esse aquecimento da economia brasileira vai permitir ou vai ensejar que o Banco Central tome atitude agora ou, de repente, dá para esperar um pouquinho mais para entender todo esse contexto, para ver o que está acontecendo realmente, os impactos, inclusive, de toda essa situação da bandeira tarifária na inflação. Enfim, esses componentes todos que a gente está vendo com uma economia bastante aquecida aqui no Brasil, esse é o cenário que o Banco Central vai levar em consideração para elevar juros, na sua visão? Eu acho que o Banco Central, ele sim vai olhar essa atividade corrente. Por mais que tenha surpreendido todo mundo hoje, e com certeza o Banco Central também surpreendeu, e é esse crescimento mais espalhado, que qualitativamente ele é muito bom, ele não é só concentrado em um setor, mas ele também traz essas consequências de mais inflação, né? Então, o Banco Central, ele está olhando para isso, Felipe, mas é importante a gente ressaltar que o Banco Central também olha prospectivamente. Então, será que a atividade lá na frente vai estar forte nessa velocidade que a gente está vendo agora? Então, possivelmente, os dados que estão saindo agora do terceiro trimestre vai arrefecer um pouquinho. Mas é muito diferente da gente falar que a gente não vai crescer ou que vai ter um desempenho negativo. Né? A gente pode até ter um PIB zero no terceiro trimestre, mas o Banco Central está muito olhando isso lá na frente. Porque agora, querendo ou não, é uma foto, né, no retrovisor, ele tá olhando para trás. Porque o efeito mesmo na inflação é agora, né? Já foi. Então, pode até respingar para frente. Mas eu acredito que, o nosso call aqui na Warren, que ele pode ter cautela, ele pode continuar com a Selic parada por mais tempo e não precisaria subir, e analisar com calma se realmente a economia vai esfriar, que é a expectativa agora no segundo semestre, porque o primeiro semestre ele foi muito forte, que ele ainda teve os impulsos fiscais, né? A gente não pode esquecer disso, ainda teve pagamento de precatório, teve vários outros aumentos aí que impactaram no fiscal. A gente teve o aumento da arrecadação, que a gente já falou que isso impacta também nesses setores mais cíclicos da economia. Então, agora no segundo semestre, o que tem aí pela frente não é outro impulso fiscal assim. Então, se a gente está crescendo por conta desse fiscal mais frouxo,
Eu acho que agora o Banco Central tem a cautela dele esperar, e é o nosso call, e ver como que vai ser para frente, se esse crescimento fica aí em torno de 3%. E para frente, olhando para 2025, pode não ser um crescimento de 1,5%, que é o que a gente chama de PIB potencial, né? Aquele PIB que ele nem acelera a inflação e nem desacelera muito forte a inflação, mas ele vai ficar ali entre 1,8%, 1,5%, e isso ainda é o que está na conta do Banco Central, né? É o que ele atualiza os modelos e dá aquela inflação que é um pouco acima do centro da meta, mas aí ainda está entre as bandas e é o que a gente acha que tem que acontecer para não deprimir ainda mais a economia lá na frente. Ele tem que estar preocupado com isso. Maravilha, Andréa. Quero agradecer, sempre um prazer falar contigo. Obrigada pela sua presença, até uma próxima oportunidade. Obrigada a vocês, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Felipe e Paula, até a próxima. Obrigada, até mais. Andréa Ângela, estrategista de inflação da Warren Investimentos, trazendo sempre pontos importantes aqui pra gente, né? Inclusive acompanhando, né?